Oi, pessoal, eu sou Luanda Vieira, jornalista, e esse é o Bora Brilhar Cast, o videocast da Endemol Shine Brasil. A mãe lava, passa, cozinha, dirige, trabalha, ajuda os filhos a estudar, brinca com eles, estuda, pesquisa, vai ao mercado, passeia, leva os filhos ao médico e luta pelos seus direitos e os direitos dos seus filhos. Para falar sobre maternidade e mercado de trabalho, hoje a gente vai receber Marcela Tiboni, palestrante LGBT+, e escritora, e Dé Bastos, diretora criativa e palestrante. Dé, Marcela, é um prazer ter vocês aqui comigo hoje. Sempre quando eu falo de diversidade e inclusão, eu digo que o mundo ideal é que eu não precise mais falar sobre isso. Eu acho que quando a gente fala de maternidade é a mesma coisa. Quando a gente chegar num momento que a gente não precisa mais falar dos desafios, é porque a gente chegou lá, mas enquanto precisamos, continuaremos falando, né? Então eu queria que vocês começassem me falando justamente quais foram os primeiros desafios que vocês detectaram ali no início da maternidade, aquela coisa que ninguém conta que vai acontecer e vocês descobrem sozinhas. Você é mãe de 2, por você primeiro. Eu acho que, primeiro, eu acho muito difícil as pessoas conseguirem te preparar. Eu e minha esposa somos mães de gêmeos. E eu lembro que as pessoas falavam assim, dorme muito antes, porque você não vai conseguir. Eu lembro que a minha esposa falava assim, mas isso não é um banco de horas. Exato. Não adianta eu dormir muito antes, Seria porque depois ótimo eu não se vou fosse. descontar, né? Falar, eu quero 3 horinhas daquele lá que eu já acumulei. Então, eu acho que isso foi gerando uma expectativa, mas eu acho que quando de fato aconteceu, ninguém nos preparou, por exemplo, para 2 puerpérios. Eu amamentei também, mesmo sem engravidar. E as médicas ali, toda a nossa equipe, tinha uma disputa de algumas falando, não vai ter puerpério, outras falavam, vai ter puerpério, outras falando, você já está no puerpério, porque eu já estava ordenhando e tirando leite antes deles nascerem. E aí uma cena que eu acho que finaliza isso tudo, a gente chegou com as crianças da maternidade, e aí eu fui tomar um banho e colocá-las para dormir, e aí a gente chegou na cama, eles estavam, a Mel estava deitadinha assim, enrolou um pro alto e o outro enroladinho também assim embaixo. Só que aí eles tinham um espasminho, então de cima batia um pouquinho a cabeça na parede e ia chutando a cabecinha do de baixo. E aí eu olhei pra ela e falei, a gente vai dormir assim? E aí a gente começou a rir e falou, cara, a gente tá há 9 meses, a gente pensou no quartinho e tal, só que a gente esqueceu que eles não dormiam. A gente riu, de repente a gente se olhou, começou a chorar, e sentava no chão, chorava junto. Aí a gente olhou e falou, nossa, esse é o puerpério, vai durar quanto? Meu Deus. Então acho que foi esse momento que eu acho que não tem muito como se preparar. Todo mundo fala no segundo melhora, no nosso caso o primeiro já veio acoplado no segundo. Então também a gente foi descobrindo tudo ali meio nessa lama, sabe? Sim, de e eu enquanto acredito acontecia. que quando a gente fala de maternidade, não sou mãe, mas acho que é uma experiência muito individual, né, para cada uma. Não tem como, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, porque o puerpério existe, mas cada uma sente de uma forma, né? Como foi para você, Dé, os Muito desafios? tranquilo. É frustrante para quem ouve, mas foi muito tranquilo. Eu tive um puerpério extremamente tranquilo. Eu sempre, quando me perguntam sobre isso, eu falo do antes. Eu acho que quando eu estava grávida, eu passei muito mal grávida, e um pouco antes de engravidar, a minha preocupação com a carreira era muito maior. Falei assim, tanto que quando eu engravidei mesmo, eu falei assim, agora já era. Agora, vamos embora, vamos ser Amélia, vamos ser mãe de van, aquela que faz, né, que leva as crianças para a escola, tá tudo bem. Relaxei, falei, é isso mesmo, vamos ser bela, recatada e do lar, que é o que a vida deu, porque até então, a minha carreira, eu já tinha uma carreira de muitos anos, mas ela ainda não tinha os reconhecimentos que aconteceram todos depois que o José nasceu. Então, quando eu estava grávida, a maior questão era justamente a de trabalho. Eu estava preparada para realmente parar de trabalhar, deixar de trabalhar, ou pelo menos deixar de planejar e almejar a carreira que eu queria. E aí eu falei, beleza, agora eu vou ser mãe, tanto que eu consegui ficar 2 anos com o José, e aí depois de 2 anos, quando o José já estava ali, tudo aconteceu. A minha carreira deu uma guinada gigantesca, então as coisas começaram a acontecer, tipo, de formas que eu não tinha sonhado nem antes, nem planejado antes de ter o José. Então acho que a carreira foi a maior surpresa e foi do lugar da onde eu tive mais questões de equilíbrio.
Sim, e é muito interessante te ouvir falar, porque é doido como a gente se preocupa com a carreira, né? Nossa, vou ser mãe, o que que vai acontecer com a minha carreira, enfim. E é muito injusto que a gente Muito. tenha que ter esse tipo de preocupação, né? Como que foi para vocês conciliar, de fato, maternidade e carreira? Cara, pra gente, primeiro que no país a gente tem um problema gigantesco, que é a licença maternidade na dupla maternidade. Então, não existe dupla licença maternidade no país. O ano passado, o STF fez uma votação que foi um marco super importante para nós, porque foi a primeira vez que o STF falou abertamente sobre o assunto, só que num resultado catastrófico, porque ele finalmente pautou como um projeto de lei equivalendo a licença maternidade não gestante à paternidade. Então, uma mulher não gestante, uma mãe, tem direito a 5 dias hoje de licença. Mas mesmo no seu caso amamentando? Tanto faz. Eu sou uma mãe não gestante, aí você pode entrar com outras questões que é muito complexo, porque você acaba criando até uma disparidade de mães, né? Então, a lactante vale mais do que a não lactante. Só que isso são escolhas, corpos que respondem ou que não respondem a isso, desejos. Então, na nossa época, porque parecem assim temporadas muito lá atrás, porque eu tô falando de 2018, quando eles nasceram, a gente já sabia que não ia ter licença, as duas autônomas. Então, a gente meio que se organizou para conseguir, e acho que a escolha da dupla amamentação também vem por isso, de falar, bom, eu consigo ficar com as duas crianças em casa, amamentando, enquanto a Mel consegue fazer reunião, consegue trabalhar, e o inverso também. A gente conseguiu, eles com 3 semanas de vida, a gente já estava entrando em reunião, cada uma com o seu no sling, e aí deixa com uma, deixa com outra. Mas eu acho que também outras situações, porque chegou depois de um ano, a Mel teve uma super crise de falou, não quero mais trabalhar com o que eu trabalho. E aí ela mudou de carreira e foi super bonito. Eu fiquei com os dois e de repente eu me vi totalmente impossibilitada de trabalhar. De falar, cara, agora eu tô com 2 crianças, minha esposa mudando de carreira, e ao longo de toda a gestação as pessoas falavam, mas quem que vai cumprir esse papel do pai? Ela falava, ninguém. Não tô falando do pai, claro, pessoas desconstruídas, tá? Mas eu quero saber quem que vai fazer o papel da porta para fora. Eu falava, qual é esse papel? Não, quem que vai trabalhar, sustentar? Porque alguém tem que fazer o papel da porta para dentro. Alguém vai cuidar, amamentar, vai acolher, e alguém tem que... Porque tem muito essa binariedade, essa divisão de papéis, né? E mesmo numa relação afetiva, parece que há uma expectativa social ainda dessa diversidade. E para nós não, era assim, bom, as duas estão amamentando, a gente está fazendo exatamente a mesma situação. Acho que o que diferia é que uma viveu o parto e a outra não. Então tinha uma distinção mesmo de corpo e de recuperação. De resto, eram os mesmos papéis. Mas quando a Mel mudou a carreira, começou a trabalhar, eu de repente fiquei com 2 crianças e falei, cara, aquele meu trabalho lá de 18 anos não cabe mais. E aí eu falei, bom, e agora? E aí foi essa guinada que acho que foi acontecendo de virar influenciadora, escritora de dupla maternidade, palestrante, falar sobre letramento, mas que era algo que eu não preparei, não organizei, não imaginei, nem pensei. Achei que era isso, as crianças iam nascer, ia retomar minha carreira e estava tudo bem. E de repente uma nova carreira apareceu, sem que eu tivesse talvez até preparada para isso, mas foi esse momento de engolir. Mas acho que também tudo acontecendo e a gente repensando e com uma sociedade nos cobrando esse lugar, né? De quem está cumprindo o quê, quem está fazendo o quê. E a gente também nesse lugar de repensar esses papéis. Né? Ó, momento fofoca, a gente tem um filho juntas, né? Fofoca, climão, tensão. É o Maternidades no Plural, um livro que a gente tem com autoria. Total, Você viu? A gente nunca tinha se visto, né? Porque foi meio pandemia. Presencialmente não, mas a gente já não, fez presencialmente, fala, não. Mas acho que foi meio pandemia Foi aquele pandemia, momento, foi né? total A gente pandemia. escreveu um livro muito massa, chama Maternidades no Plural. São 6 mães, 6 meses. com 6 maternidades diferentes. Então, cada uma escrevendo sobre a sua perspectiva. E é muito massa. Aí a gente tem esse filho em comum. Tem, nasceu. Foi um meu parto. segundo filho. Pra Ela. mim foi um Importantíssimo parto, esse literalmente. Mas foi um parto, é muito difícil escrever. É porque eu não sou escritora, e eu sempre corrijo isso nos releases. Eu sou coautora, escritora é a Marcela é escritora profissional. Mas a gente fez um livro que era o Maternidades no Plural. São 6 histórias de maternidades, como as maternidades podem ser diferentes. Então, maternidade de produção, maternidade de 2 mulheres, maternidade preta. Então, foi bem interessante. E foi perto da pandemia ali, né? Então, era um momento onde as maternidades estavam muito afloradas também na gente, porque a gente também se descobriu
uma pessoa diferente sendo mãe naquele período, e principalmente com relação ao trabalho. Eu acho que essa coisa do trabalho em casa, do trabalho remoto, eu acho que mudou muito a perspectiva que a gente tinha com relação ao trabalho, ao mesmo tempo que deu para a sociedade uma visão maior sobre o que é esse trabalho do cuidado. Eu acho que muitos homens acabaram ficando em casa e acabaram, para relacionamentos heteronormativos, acabaram percebendo o quanto de trabalho você tem nessa demanda de casa. Então, eu acho que a gente vive tempos difíceis, de desesperança, mas eu acho que, de alguma forma, falando relacionado ao trabalho e à maternidade, isso deu, em alguns lares, não tantos quanto a gente gostaria, uma perspectiva diferente de trabalho, de como que a gente divide melhor essa parceria da economia do cuidado, né? Porque era muito mais comum a mulher ter dupla, tripla jornada, né? Então, Sim, no meu caso, foi isso. A minha carreira acabou deslanchando muito mais quando meu filho nasce, e o que acontece é que eu decidi criar o meu filho em comunidade. Então, eu tenho uma família muito grande, que é uma rede de apoio maravilhosa, um marido muito participativo dessa educação. Então, eu não tive problemas com essa questão da carreira, porque tenho praticamente 7 adultos em torno de uma criança. Não posso imaginar como é a maternidade solo, como é que você faz isso sem uma rede de apoio, porque realmente, infelizmente, as mulheres precisam escolher entre ter uma carreira e ter um filho, porque conciliar as duas coisas na sociedade que a gente tem é praticamente impossível. Sim, completamente. Agora, é interessante você ter tido essa rede de apoio e conseguido exercer aí a sua profissão tranquilamente, Sim. né? Mas eu fico pensando, quando a gente vai para o mercado de trabalho de fato, vocês sentiram alguma diferença no tratamento porque você é mãe em relação a uma outra mulher que não é mãe, por exemplo? Para mim, a minha sensação é isso. Eu sou mãe 24 horas com essa nova temporada, porque quando eu tô sem os meus filhos, por exemplo, aqui eu tô falando sobre eles. Então, eles falam muito assim, eles estão com 6 anos, falam, mamãe Mel trabalha muito. A mamãe, se ela não trabalha, ela só escreve livro, ela lê muito e fica contando sobre a nossa história no celular. Porque é isso, né? Eu tô ali, cara, contando a história deles e registrando e falando sobre isso. Mas lá na primeira temporada, quando eu tava num lugar onde ser mãe era um adendo, não era o foco, porque hoje ser mãe é o que constrói a minha nova carreira, mas lá naquele começo não. Eu lembro uma vez que eu estava numa unidade de SESC, coordenando um projeto, era um dia inteirinho de entrevistas, e eu lactante, amamentando, as crianças tinham 5 meses, então meu peito muito cheio, gêmeos, eu falei, cara, eu vou chegar na unidade 9 da manhã, se eu vou embora às 7 da noite, eu vou precisar, em algum momento, tirar o leite com a maquininha. E aí, todas as pessoas que estavam à minha volta, nenhuma era mãe. E aí falou, bom, tem aqui um lugar aqui dentro, tal, que é uma sala, meio a cozinha dos funcionários. E a cozinha dos funcionários é meio junto com o banheiro. Então você pode entrar em algum banheiro. Ela só abriu para mim e saiu. E eu sem crachá para entrar, sem crachá para sair. Falei, bom, vou no banheiro. Aí sentei na privada, falei, nossa, eu vou tirar o leite aqui. Aí a maquininha não entrava na tomada dali do banheiro. Aí falei, puta, sai, tentei em outro. Falei, não, vou ter que ir para a cozinha. E aí cheguei na cozinha cheia. Tinha uma tomada, 2 tomadas carregando o celular. Daí eu cheguei para um rapaz e falei, tudo bem, eu precisava... Ele falou, não, tô carregando aqui porque eu vou precisar fazer uma prova online, depois preciso do celular, não dá. Aí eu vim pro outro, ele falou, não, meu celular tá sem bateria, não tem como carregar. Eu falei, não, que eu precisava tirar o leite. Não tem como. Eu falei, caraca. Aí achei uma cadeira, liguei numa outra tomada meio atrás, assim, da geladeira, e aí fui tentar sentar na cadeira, que tinha umas coisas, fui tirar, a menina falou, por que você tá tirando as coisas da cadeira? Eu falei, não, porque eu vou precisar tirar... Você trabalha no SESC? Aí eu falei, não, eu trabalho para o SESC. Você nem devia estar aqui, então acho que você tem que estar fora. E aí, assim, Glória, chegou um cara que era meio chefe e falou, você está tentando ordenhar? Pode parar tudo, não sei o quê, você pode tirar o celular que está carregando aí, a menina está ordenhando, tira as coisas daqui, a cadeira vai ali, lá. E aí, ótimo, ele resolveu minha vida, só que era todo mundo meio olhando para mim, assim, eu, tipo, naquele momento, tirando o peito para fora para tirar o leite. Foi tudo tão constrangedor que eu lembro que eu deixei o leite na geladeira. E aí, às 7 da noite, fui embora do SESC, nem peguei o leite, porque foi uma coisa que você fala assim, cara, foi tudo tão desagradável, assim, e todas as pessoas que estavam articulando comigo, nenhuma tinha filho, nem do SESC, nem internamente. O único cara que depois veio falar, que foi o que resolveu tudo, ele falou, não sei como é que é, eu tenho 3 filhos, né? Aí você fala, nossa, é um pouco dessa sociedade que também acolhe os seus pares, né, os seus iguais, exatamente. independente muito dessa relação de gênero, mas era a figura ali parental que conseguiu entender o meu sufoco naquele momento, dentro de um lugar ultra desconstruído, onde todo mundo parece muito mais humanizado, e ainda teve essa relação.
Depois, quando hoje eu sou mãe e falo sobre mãe, meus filhos são muito bem-vindos porque eu nem pergunto se eles são bem-vindos. Eu simplesmente, quando preciso, eu trago. E tá tudo bem porque as pessoas já sabem da existência deles. Mas lá naquele começo, essa existência era incômoda em vários lugares, né? Existem muitos estudos que falam sobre o preconceito que as mulheres se submetem no ambiente de trabalho justamente por ser mãe. Então, é porque as demandas do mercado corporativo, elas são demandas de performance, de resultado. Elas são o oposto a isso. Então, assim, imagina, você vai não ir a uma reunião com um cliente importante porque seu filho... Porque tem reunião da escola. O lugar que eu sinto a maior dificuldade de conciliar é a coisa da escola. Então, várias vezes, em trocas de faixa do karatê, eu não estava lá. Então, eu estava numa reunião e aí tem 7 adultos atrás dele para ele não sentir falta de ninguém, mas eu não estou lá, porque é um dos 500 eventos que a escola faz, eu não vou estar. Então, assim, esse é o momento hoje em dia onde eu mais tenho que articular e eu sinto um cadinho de ausência minha. Mas você vê que o ambiente é tipo, é só mais uma festa. Seu filho vai ter quantas festas durante o período de escola, né? Então, isso é a dificuldade. E eu queria falar com vocês justamente sobre essa culpa. Como é que vocês lidam com a culpa na maternidade? Porque acredito que seja inevitável, de um lado ou de outro, assim, né? Seja no trabalho, seja em casa, uma ausência, enfim. Como que vocês lidam com isso? A gente tem um acordo na minha relação com a Mel que a louça é minha, a culpa é dela. Então, a gente resolveu muito bem. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que quando a gente também construiu um pouco a nossa estrutura, eu nunca imaginei eu sendo a mãe que fica em casa cuidando do lar. Eu sempre imaginei a mulher que está fora trabalhando, porque essa era a minha realidade. A Mel ficava muito mais em casa. E aí, quando ela muda de carreira, a coisa virou de um jeito que, de repente, eu estava em casa. E aí, falando, cara, eu tô aqui em tempo integral, cuidando disso aqui, como é que é essa relação? Quando que eu vou sair? Como é que... Então, eu fui também tentando entender um pouco como é que era essa nova situação de estar em casa. E aí, fui assumindo muito mais. Até é legal essa relação da escola, porque eu vou construindo nessa minha nova, hoje, acho que profissão, essas novas demandas. Então, a escola ocupou um lugar gigantesco. O meu quarto livro agora é sobre escola. Então, eu torno também esse problema meu novo assunto de pesquisa e minha nova propriedade para falar sobre escola e famílias LGBT e como é que... Porque é um jeito de você, talvez, lidar com essa culpa da falta, da ausência. Você fala, não, então, isso aqui vai ser o meu novo objetivo. Mas eu lidei com uma culpa inversa, que era assim, putz, eu não trabalho. Putz, eu não estou trabalhando, porque minha carreira está lá, acontecendo. Eu era a pessoa que fazia bate-volta para o interior, viajava o Brasil inteiro e tal, e de repente eu estou em casa. Isso não é trabalhar, isso não é... Então, eu me sentia culpada como uma figura que não está produzindo. E, por outro lado, todo mundo no Instagram falando assim, cara, você tornou a minha maternidade possível. Nossa, seus livros... eu ouvi uma palestra, eu ouvi uma fala... E eu falando assim, gente, isso aí nem é trabalho. Isso aqui eu faço... Então, eu fui também com muita terapia, entendendo, para entender essa minha relação de culpa, de não trabalhar, entender que isso é um trabalho. Meu esposo o tempo inteiro fala, cara, você trabalha o tempo inteiro. Eu tô lá na Alesp falando com um deputado estadual, fazendo reunião com vereadora, para conseguir mudar a documentação no Poupa Tempo. Isso é um trabalho, só que é diferente daquilo que eu entendia antes dentro do mercado e financeiro e remunerado. A ideia de trabalho vem com uma remuneração. Hoje, o meu trabalho vem com reconhecimento. E aí é um outro peso do que pode ser entregue como uma ação de trabalho, né? Sim, é tudo muito novo, né, na verdade, assim, e eu te ouvindo, eu pensando em mim, que não tem nada a ver com maternidade, mas pensando o quanto eu me cobro também de não estou fazendo nada, mas no fim estou produzindo muito e é um outro lugar de produção. Mas e você, Dé? A questão da culpa, como que você lida? Você tem culpas? Como que ameniza isso? Gente, eu sou uma péssima mãe, porque eu também não tenho culpa. Meu puerpério foi tranquilo. Tchau, gente, era isso, um beijo, valeu. O meu puerpério foi tranquilo, porque eu acredito, mas isso é uma construção de alguns anos, eu acredito que a culpa faz parte de uma necessidade que a sociedade colocou na gente, da gente ser perfeita em tudo. Então você tem que ser boa mãe, você tem que ser boa amante, você tem que ser gostosa, você tem que ser inteligente, você tem que se divertir, você tem que fazer tudo ao mesmo tempo e dar conta de tudo. Como eu tenho plena certeza de que eu faço tudo meia boca, às vezes algum repórter pergunta, né, como é que você faz tudo? Como é que você dá conta? Eu falo, faço tudo cagado, eu faço tudo do jeito que dá. Não faz, né? Não faz. Cara, mas quando eu digo isso, não é que eu faço mal feito, mas não faço com aquela pressão de fazer tudo perfeito. Não vai sair tudo perfeito. E eu acho que a culpa vem desse lugar de tentar suprir esse lugar de perfeição. Eu sou a mãe que dá. Sabe, eu sou uma mãe possível pro meu filho. Desde que ele nasceu, a gente sempre teve um papo reto, fala, cara, ó,
Isso aqui é o que dá para eu fazer e pode ter certeza que eu tô fazendo o melhor que eu posso. Mas eu não tenho pretensão grande de ser uma mãe que dá conta de tudo, que faz tudo. Então, várias vezes, outras pessoas fazem coisas por ele que não são como eu faria, não são perfeitas. E mesmo assim ele vai. Tem dias que ele vai pra escola todo descabelado. Em qualquer outra situação eu falarei, meu Deus. Aí falar, tudo bem, não fui eu que mandei, foi o outro, vai descabelado. É um exemplo muito simples, mas disso, assim, eu acho que a culpa vem desse lugar de que a gente precisa ser perfeito em tudo. A gente precisa ser impecável, precisa entregar tudo com muita perfeição. E eu faço um exercício diário de não achar que eu tenho que fazer tudo com perfeição. Então, isso alivia muito a minha culpa com relação ao José. E um papo muito... Eu vejo o José como uma pessoa, como um indivíduo que não é parte de mim. Ele nasceu de mim, mas ele não é um pedaço meu. Então, a gente tem trocas muito tete-a-tetes, assim, muito... Fala, meu filho, olha, agora você vai ficar frustrado, porque vai acontecer isso, isso e isso, não vai ser do jeito que você quer, e aí lide com isso. E aí, agora eu falo, filho, eu estou frustrada. Eu queria fazer isso desse jeito, mas... Então, assim, a gente tem um papo muito aberto. E aí, com isso, eu tento trabalhar ali a culpa. Eu não sou das mães mais culpadas, não. Não, eu acho muito interessante você trazer essa perspectiva, porque acho que para todas as mulheres existe esse peso da perfeição, quando a gente fala de mulheres negras, e você tocou num ponto sobre o cabelo, assim, que foi um exemplo hipotético, mas foi descabelado, mas foi. Só que isso, quando a gente fala de pessoas negras, não é exatamente foi descabelado, mas foi, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre como é criar um filho negro, né, nessa sociedade que a gente tem, que é extremamente racista, enfim. Eita, mas ela estava falando sobre escola, né? A José estuda num colégio particular, em um colégio internacional, que ele é provavelmente deve ter no máximo 2 ou 3 crianças negras. Então, ele ir descabelado também não é só ele ir descabelado, porque provavelmente o cabelo dele sempre será o foco. Então, eu, com Criando Crianças Pretas, aprendi que muitas das nossas mães contaram pra gente que a gente tinha que ser 2, 3 vezes melhor, porque era a forma delas de dizer que a gente tinha que lidar com o racismo. Se a gente não fosse melhor do que eles, a gente não ia competir de igualdade com essa galera. Então, a pele russa, não sei você, mas a minha mãe nunca me deixou ir pra... Sabe que é pele russa? Não. Quando você é negro, que você tá com a pele, não passa o creme, se você risca assim, ele fica branco. E a minha mãe fazia esse teste antes de ir pra escola. Ela pegava o braço da gente e riscava pra ver se você... Não podia ir russo pra escola, tinha que ir hidratado. Então, ia besuntado, com o cabelo endurecendo, esticado, porque você tinha que estar impecável, né? Pra te darem menos chance de você sofrer racismo com aquilo. Então, isso é uma preocupação constante na minha relação com o José, de não fazer ele virar essa expectativa de perfeição. Então, eu ainda tenho cuidado, ainda tenho muito medo. Eu vou para a escola e digo para a escola, olha, vocês vão ter que aprender a lidar com um menino negro, é diferente, e não sei, sabe, faça esse papel com a escola, mas não deixe na pressão dele de ser 2 vezes melhor, nem impecavelmente, porque não é, a camisa do outro amigo tá toda suja, toda cagada, e ninguém falou nada. Mas eu fico sempre muito presa. Então, assim, é um exercício constante. Não, eu fico até emocionada, porque é isso, eu também fui criada nesse lugar da perfeição e tudo mais, e é muito importante que as crianças que estão vindo agora tenham uma outra narrativa de vida, né? Que seja mais leve, porque é isso, inevitavelmente elas vão encontrar obstáculos no caminho, assim, né? Não tem como, mas que isso não seja uma questão, sua aparência seja uma coisa a menos, né? Que você fique O que eu tento fazer com o José é deixar isso mais com os outros do que com ele. Então eu vou na escola eu falo, não admito que falem do cabelo dele. Para os pais eu falo, vocês vão ter que aprender que isso... E para ele não, para ele eu falo, vai de qualquer jeito. Sim. Então eu tento deixar mais leve para ele. Sim, mas é difícil, eu fico, imagino. Ai, um creme no Mas cotovelo. faz toda a diferença, de fato, faz toda a diferença. Agora, eu acho que deve ser muito importante conversar com outras mães, né, para entender, assim, para onde você está indo, onde eu estou indo, enfim. Mas tem como conversar sem se comparar? Olha, é difícil, porque acho que junto com a culpa vem a tal da comparação, né? A grama do outro é sempre mais verde porque, né, você está vendo de cima. Então, a coisa da comparação entre as maternidades, ela é muito comum. Eu tenho uma amiga que é enfermeira já, que ela tinha 3 filhos quando eu tinha só o José, e ela falava assim para mim, venho do futuro para te dizer.
E era um alívio muito grande no lugar do... Eu lembro de me apavorar muito com as febres. A febre era um negócio que parecia que o mundo ia acabar. E ela falou, gata, venho do futuro para dizer que será uma por mês, né? E que isso faz, e que é diferente a febre de uma criança, de um adulto, são 2 corpos diferentes e tal. Então, esse tipo de coisa de quem já passou pelo lugar me dava um alívio até hoje, muito grande. Já tem 6 anos também, vai fazer 7. Então, me dá um alívio muito grande de saber as histórias do caminho que eu vou percorrer. Mas, para mim, de novo, entra naquele lugar, quando é comparativo, só não pode ser comparativo de uma competição, de você tentar ser essa mãe perfeita, essa mãe melhor. Eu vejo muito isso no universo corporativo, que é quem equilibra melhor a carreira com a maternidade, quem dá o relato de que está conseguindo equilibrar. Eu acho isso de uma maluquice tão grande. Primeiro que eu tenho pavor de equilíbrio, porque para alguma coisa estar equilibrada, as 2 outras pontas têm que estar numa tensão. Então, eu não vivo no equilíbrio, vivo num completo surto. Às vezes, uma tá lá embaixo, a gangorra tá lá embaixo, às vezes ela tá lá em cima. Mas é isso, você tentar manter essa pressão para manter o equilíbrio é uma coisa que eu vejo as mulheres fazendo no mercado de trabalho, de tentar manter tudo organizado o tempo todo. Eu tento, eu deixo fluir das coisas, deixo as coisas indo e tento entender que a minha única comparação é comigo mesma. Sim. Pô, esse é um assunto da nossa história, né? Porque já somos 2 mães. Então, a gente já tem a comparação direta desde o dia 1, quando eles nasceram, na sala de parto, foi cada um para um colo, para um peito. Eu consegui amamentar, porque eu já estava tirando leite há meses. A Mel ainda não tinha descido leite, não tinha um colostro, o peito dela estava gigante, um mamilo gigante, as crianças conseguiam abocanhar. Então já tinha essa coisa de, você está conseguindo amamentar, eu não estou conseguindo. Aí uma época a Yolanda desmamou do peito da Mel, já com 5, 6 meses, e continuou mamando no meu. Então ficava, aí a Mel foi trabalhar fora e eu fiquei dentro de casa, então tinha esse lugar. A gente está o tempo inteiro, isso é um assunto que a gente pensa antes deles nascerem. E outra que a gente pensa é a comparação entre eles, né? Eles são gêmeos. E aí a gente fica nesse de falar, putz, mas ele já tá andando, ela ainda, será que tem... Não, mas ela já não sei o quê. E aí tem uma comparação de gênero lá também, né? Ele é menino, ela é menina. Então acho que esse é um assunto que vai... Até a pediatra, quando eles tinham 7 meses, a pediatra falou, olha, é muito importante que a gente faça a consulta separado. Eles são gêmeos, são irmãos, mas nem tudo é só sobre ele, só sobre ela, só sobre os 2. Então... Vou pedir para a galera da secretaria ficar com um enquanto a gente atende o outro. Ele ficou 40 minutos com a Yolanda, enquanto a gente atende o Bernardo. E depois trocou e ela falou, cara, meninas, daqui para frente é muito importante individualidades. Às vezes o passeio só com um, às vezes o estar só com o outro, de conseguir, porque senão fica o tempo inteiro essa comparação de, olha, sua irmã tá super quieta e você tá não sei o que. Ó, o seu irmão já conseguiu um negócio sem rodinha na bicicleta e você tem que correr atrás. Então a gente conseguiu entender, mas porque esse é o assunto, talvez, de antes deles nascerem, eram os critérios de comparação entre a gente. Sim, completamente. Agora, para finalizar essa conversa, eu queria saber se vocês tinham algum ideal sobre ser mãe que vocês foram desconstruindo ao longo da maternidade? Cara, eu sempre gosto de falar sobre isso, que a minha luta até hoje é ser chamada de mãe, né? Então eu não me sinto nem capaz ainda de ter desconstruído qualquer coisa, porque meu maior medo lá, desde quando eles nasceram, que a diretora do hospital São Luís disse, não, você não vai amamentar essas crianças porque eles já têm uma mãe. E aí eu tive que entrar com toda a equipe médica para lutar para isso. Quando ele foi fazer, o rapaz que entrou para fazer a DNV e perguntou quem é a mãe, quem é o pai, porque só tem campo pai e mãe. Eu entrei como pai. Quando eu fui fazer a certidão de nascimento, que está lá como filiação, mas no sistema eu sou pai. Dentro do RG eu sou pai. A Receita Federal eu não sou mãe. Então, são tantas as lutas que para mim ainda não é nem desconstruir o que eu achei. Eu já achava lá que ia ser uma luta intensa para ser mãe. O que eu vejo é que a minha família valida a minha maternidade desde o segundo que a Mel disse estou grávida, mas que para todo o resto burocrático e sistêmico ainda é um exercício de ser mãe. Talvez a gente comece lá quando você falou, né? Talvez algum dia eu não precise falar sobre diversidade, talvez algum dia eu não precise afirmar para o mundo que eu sou mãe. Aí talvez eu volte aqui para você e falar sobre a desconstrução. Sim, espero que logo. Né? Vamos ver, vamos espero ver. que logo. Tá acontecendo. Sim.
Cara, o meu contrário, nós mulheres negras somos mãe do mundo, né? A gente materna o mundo. Então tem a mãe até nas religiões, tem a mãe que você conhece, uma senhora muito próxima de você que cozinhava. Então assim, eu acho que desconstruir esse estereótipo maternar para mim sempre foi intencional. Então a escolha de criar o José coletivamente com a minha família, né, com os meus pais, com a minha irmã, eu sempre fiz um esforço muito grande para não ter aquela criança que, ele só dorme com a mãe, ele só come com a mãe, ele só... Muito pelo contrário. Então, semana retrasada, José foi viajar com a minha irmã e ela me manda um vídeo, José, no meio do mar. De que mar? Eu não faço a mínima ideia. Ele estava nadando com meu cunhado no meio do mar e o meu marido ficou meio tenso assim. Eu falei, cara, deixa aí. Então eu faço um exercício constante de não querer mostrar para ele que eu sou, sabe, a mãe do mundo. Eu não sou a mãe do mundo. Eu não sou escudo do mundo. Então o meu exercício é o contrário, é de não tentar fazer este papel de quem aguenta tudo. Então para o José eu mostro todas as minhas vulnerabilidades, mostro todos os meus defeitos para ele entender que eu sou uma mulher como outra qualquer. Para ele não prospectar em mim essa imagem, para que ele não veja nas outras mulheres negras que ele se relaciona esse mesmo lugar dessa mãe, que eu sinto muitas das vezes o mundo olhando para mim. Na carreira, principalmente, assim. Muitas das vezes o meu modo de gestão é julgado porque não é não é um modo de gerir como uma mãe. Eu não sou mãe de ninguém, eu não sou parte da família de ninguém, eu não sou responsável por ninguém. E é muito engraçado como muitas das vezes na carreira as pessoas me cobram isso. A gente teve essa conversa, a gente gravou o Corre Delas e falou exatamente sobre isso. Então as pessoas acham muito estranho o meu jeito de gerir, que não é maternal. Então eu faço intencionalmente esse esforço de não parecer essa mãezona para ele, para que ele não projete isso em nenhuma outra mulher negra, sabe? Ele faça isso com o pai dele, que é branco. Eu deixo tranquilo, seu pai resolve. Aí esses dias ele tava montando um negócio, ele falou assim, a mamãe gosta de descansar. Eu falei, isso, a mamãe ama descansar, vai lá com o teu pai. Ele que lute. Perfeito. Meninas, foi um prazer ouvir vocês. Obrigada pela disponibilidade em compartilhar aí uma vida tão íntima, né? Porque falar sobre maternidade é falar sobre intimidade. Obrigada. Imagina, obrigada a você. Obrigada a você. Obrigada a você, mana. 2, né? 3 agora, a gente não tem filho. É verdade, a gente tinha esquecido desse babado. Por favor, que isso. Antes do futuro promissor das nossas crianças, é preciso pensar quais são as condições dessas mães para criar seus filhos da melhor forma possível. Que a conversa de hoje te ajude a enfrentar os desafios da maternidade ou se aliar em prol do assunto.